Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Estão todos acordados? Amém. Quantos estão felizes com Jesus? Glória a Deus. Ouvi só a Sueli e o Leandro. Quantos estão felizes com Jesus? Diga glória a Deus. Não tem como não estar feliz com Jesus, né, irmão? Não tem como. Se você realmente está com Cristo, não tem como não estar feliz com Ele. Mesmo passando por adversidades, por problemas rotineiros que nós temos no nosso dia a dia, não tem como não estar feliz se Jesus está ao nosso lado, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Jeremias. Livro de Jeremias, capítulo de número 1, verso de número 4. Jeremias, capítulo de número 1, e o verso é o de número 4, amém? Vou esperar os irmãos achar para que possamos fazer a leitura todos nós juntos. Quantos acharam? Diga amém. Amém. Assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque eu sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão, e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações, e sobre os reinos, para arrancares, para derribares, e para destruíres, e para arruinares, porém também para edificares e para plantares. Amém? Permaneça com a sua Bíblia aberta, em nome do Senhor Jesus. Fui pego de surpresa, mas o Senhor já havia, parece que Deus já havia me falado algo, tanto que eu estava comentando hoje com o Silas de manhã. Eu falei: olha, se o pregador não puder vir, eu acho que o Senhor para me colocar para pregar, porque o pastor tinha falado para se preparar, né? E eu fiquei com aquilo em mente e já fui pensando, porém hoje à tarde eu dormi. Eu dormi, estava muito cansado, né? A Cecília me ligou, era mais ou menos umas 6 horas, não tive muito tempo para preparar algo. Porém, sabemos que o Senhor é aquele que põe a palavra nas nossas bocas, e é Ele que fala conosco, é o Espírito Santo, e não somos nós. Não viemos aqui para ouvir o homem, viemos para ouvir a Deus, amém? Não sou nenhum profissional, não prego há 20 anos, não tenho uma grande oratória, não sou, às vezes eu preguei já algumas vezes, mas todas as vezes que eu preguei, eu sempre achei um erro, eu sempre não gostei. Então peço perdão se algo eu falar de errado, se algo eu fizer que não esteja de acordo com os parâmetros bíblicos, com os parâmetros da doutrina desta igreja, amém? Eu peço perdão, não é minha intenção afetar a ninguém. Minha intenção nessa noite é a mesma que a sua: adorar Jesus, dar glória a Deus e dar aleluia, amém? Quantos estão com esta mesma intenção? Levante suas mãos. Amém, glória a Deus. Pois bem, vamos abrir as nossas Bíblias novamente no livro de Jeremias também, mas agora no capítulo 18. É culto de jovens, e por isso Deus me disse: fala sobre um jovem. E Jeremias, ele era um jovem. Digamos que o chamado de Jeremias foi por volta dos seus 25 ou 30 anos de idade, mas naquela época ele era um jovem. E pela Bíblia, com 20 anos de idade, você é um jovem. Entendeu? Amém? Quantos acharam? A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro,
e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Amém? Pois bem, irmãos. Eu não pretendo demorar muito, não pretendo ser muito cansativo, porque existe uma história que um pastor, ele pastoreava a sua igreja, e certa feita, ele pregando, ele percebeu que todos os irmãos da igreja, boa parte, alguns só, pastor Jorge, estavam acordados. O restante estava dormindo enquanto ele ministrava. Todo mundo dormindo e ele lá falando. E o pastor ficou inconformado, ele pregou outras vezes, e ele percebeu essa mesma situação, várias pessoas dormindo. Ele chegou em casa meio inconformado e perguntou para sua esposa: o que será que está acontecendo? Eu não estou entendendo, eu prego, todo mundo dorme. É uma coisa meio estranha, eu me sinto incomodado, está todo mundo dormindo. A esposa dele falou assim: não sei o que te dizer, eu gosto de te ver pregando, já estou acostumada. Eu até gosto de te ver pregando, porém, eu não sei o que está acontecendo. Vamos fazer o seguinte: sabe o que a gente vai fazer? Eu vou gravar uma mensagem sua e você vai ouvir quando chegar em casa. Esse pastor chegou em casa, ele pegou a gravação. Quando começou a ouvir, deu um tempo, a esposa dele foi ver qual era o resultado, queria só ouvir a opinião dele, e ele estava dormindo também. O porquê disso? Porque demora muito, é uma pessoa muito cansativa, e eu não quero ser cansativo, quero falar o que Deus colocou no meu coração para falar, amém? Quantos estão prestando atenção? Diga glória a Deus. Amém. Pois bem, irmãos, no texto de Jeremias, capítulo de número 1, verso de número 4, vemos uma pessoa falando com Jesus, falando com Deus. Essa pessoa era Jeremias, óbvio. Ele estava falando com Deus, dizendo: Deus, eu sou uma criança. E por quê? Porque Deus havia feito um chamado para Jeremias. Ele disse: Deus, eu sou uma criança, eu não sei falar, não sei o que eu vou fazer, eu não sei como que funciona. E Deus disse para ele: Jeremias, eu sei que você é jovem, porém não diga que tu és uma criança, porque eu te levantei para derribares, para destruir, Jeremias. Eu te levantei para arrancar toda essa apostasia que está no meio de Israel. Eu te levantei para ser um profeta, e por isso Deus levantou ele para que fizesse tudo isso. Mas vemos um porém: para também edificares e para também plantares. Essa era a missão de Jeremias. Jeremias é conhecido na Bíblia Sagrada como o profeta chorão. E este livro que nós lemos de Jeremias, o próprio autor é Jeremias. É um dos primeiros livros da Bíblia a qual os estudiosos não discordam que ele é o autor, o verdadeiro autor. É um dos primeiros que nenhum estudioso discorda, porque em várias ocasiões neste livro ele fala que ele é o autor. Ele fala como se ele tivesse escrevido este livro. Foi um livro escrito na Palestina por volta de 685 a.C. É um livro a qual o povo de Israel, o povo de Israel se espelhou, porque ele foi um homem, podemos dizer que meio doido, louco, porque ele morava em um lugar junto com outras pessoas, junto com o seu povo, e ele se levantou de uma maneira totalmente contra as atitudes daquele povo. Todos olhavam para Jeremias e pensavam: este homem é um mandão. Alguns poderiam até ter inveja, outros poderiam até acabar com a vida de Jeremias. Mas Jeremias, ele contendeu com aquele povo e queria mostrar a Israel que Jesus Cristo é o Senhor e que toda aquela apostasia não seria mais bem-vinda por Cristo, não seria mais bem-vinda. Certa feita, Deus chama a Jeremias e diz para ele: Jeremias,
eu quero falar algo contigo, Jeremias. Mas, porém, eu não quero que todo mundo saiba, você está aí no meio de todo mundo, vai ficar meio chato eu falar aí, então eu preciso que você vá para um lugar reservado, Jeremias. Eu preciso falar com você em um lugar diferente. E então Deus disse para Jeremias: desce à casa do oleiro. O oleiro era um campo ao sul de Jerusalém, perto dos montes de Inom. Ele era um campo de barro, onde os oleiros faziam a sua arte, onde os oleiros faziam os moldes de barro, e faziam os seus vasos, onde eles faziam as suas artes. E Deus disse para ele: Jeremias, desce até lá. Nesta ocasião bíblica, nós vemos Deus dizendo, do versículo 1 ao versículo de número 4, Deus dando para Jeremias duas advertências, uma promessa e uma atitude. Vemos duas advertências, uma promessa e uma atitude. A primeira advertência que Deus deu a Jeremias foi: levanta-te, levanta-te e desce a casa do oleiro. Essa foi a primeira advertência. Deus disse para ele: levanta-te. Você sente o poder dessa palavra? Deus dizendo para Jeremias: levanta-te. Se Jeremias estivesse de pé, Deus não diria para ele: levanta-te, obviamente. Então significa que Jeremias estava, digamos que sentado ou deitado, estava de uma maneira cômoda, ele estava acomodado, e Deus disse para ele: Jeremias, eu quero que você se levante. A segunda advertência que Deus deu para Jeremias foi: desce a casa do oleiro. E Jeremias obedeceu. A primeira promessa que Deus faz para Jeremias é: e lá Jeremias, te farei ouvir as minhas palavras. Foi a primeira promessa que Deus deu para ele: lá te farei ouvir as minhas palavras. Somente lá. Se você não se levantar, se você não sair deste comodismo, você não poderá ouvir as minhas palavras. Você não poderá ouvir aquilo que eu tenho para te dizer, Jeremias. E assim é nas nossas vidas. Se você não sair dessa situação cômoda que você está, é assim mesmo que Deus quer falar nessa noite. Se você não sair deste comodismo espiritual, Deus me disse isso e mandou eu dizer aos irmãos: se não sair desse comodismo espiritual, você não poderá ouvir as palavras de Deus. Você não poderá ouvir o que o Senhor quer lhe falar. Então Jesus, ele te dá uma ordenança: levanta-te e desce. Está entendendo? Quem está entendendo? Amém. Jesus disse para ele: desce a casa do oleiro. E vemos uma atitude de Jeremias. Jeremias, que não era bobo, irmão. Jeremias não era nem um bobo, não era nem um crente burro. O que ele fez? Jesus disse para ele: desce. E o que ele fez? Obedeceu. A primeira atitude de Jeremias foi obedecer. Jeremias não contestou novamente. Deus já havia lhe advertido, dizendo: Jeremias, peraí, eu estou te chamando, não digas que tu és uma criança. Se eu estou te chamando, é porque é para você ir. Deus chamou ele pela segunda vez, e o que ele fez? Ele desceu a casa do oleiro. Vemos então que Jeremias desceu, trazendo para os dias de hoje. Jesus talvez quis ter um particular com ele, irmão Leandro. Jesus quis ter um particular com Jeremias, dizendo para ele: desce lá no campo de barro. Jeremias era um profeta, poderia se sentir, pastor Jorge, o bambambam da nação, porque ele sabia que Deus falava com ele e ele que falava com o povo. Ele poderia se sentir assim, mas Deus disse para ele: não, Jeremias, você não é nada, eu sou tudo e eu sou o Senhor, então você desce. Posso ouvir um amém? Amém. Primeiro, vemos agora que Jeremias desceu ao campo de barro, e lá Jeremias ele viu os oleiros trabalhando. Deus disse para ele: Jeremias, está vendo o que esses homens estão fazendo? Não poderei eu, Jeremias, eu, o Senhor Deus,
fazer como este oleiro está fazendo, fazer com o povo de Israel? Não poderei eu fazer? Agora, o que eles estavam fazendo? Eles estavam fazendo estavam fazendo vasos, perdão. E como que eles faziam esses vasos? Era uma seguinte mecânica, era uma roda, preste atenção, quem está prestando atenção, diga amém. Amém. Olhe para cá, eram duas rodas, uma roda ficava embaixo e era uma roda menor, outra roda ficava em cima. A roda de baixo era rodada com os pés, conforme a roda de baixo rodava, a roda de cima girava sentido contrário, que fazia a terceira roda girar, que era onde o oleiro montava o barro, moldava o vaso. Era ali que ele moldava. Era este o seguinte mecanismo: se ele girasse com pouca força, aquela mecânica, aquilo tudo parava ou diminuía a velocidade. Estamos entendendo? Diminuía a velocidade. Se ele aumentasse a velocidade com os pés, aquele mecanismo girava com uma velocidade maior. Então entendemos que o único que pode determinar a velocidade do molde do barro é o oleiro. Quem está entendendo? Isso é muito interessante, irmão, porque aí entramos numa situação a qual nós vivemos nos nossos dias e vemos Deus operando algo e queremos que Deus faça algo na nossa vida muito rápido. Queremos, Deus, eu quero que o Senhor molde a minha vida de uma maneira, eu quero um emprego melhor, eu quero a minha família restaurada, mas eu quero tudo isso rápido, quero isso tudo para amanhã, para agora. Mas Jesus está te dizendo nessa noite, quem determina a velocidade da roda sou eu. É Jesus quem determina a velocidade, irmão. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim para ele, é Jesus quem determina. Não, aí não acredita. Você está falando com a cara meio fraquinha, aí ele não vai acreditar. Olha para ele, dá um sorriso para ele e fala com voz de autoridade. É Jesus quem determina a velocidade das coisas na tua vida. Aleluia. Quem determina é Jesus, irmão. Quem determina é Jesus. Então não adianta contender com Deus e querer que Deus faça as coisas do seu jeito, porque quem determina é o oleiro. Quem determina é o oleiro, irmão. Agora vemos, então, nos versículos abaixo, nós não lemos, mas se você está com a Bíblia aberta, você pode acompanhar. A Bíblia fala que quando Jeremias desceu lá, irmão William, ele desceu lá, estava lá no campo dos oleiros, né? No campo de barro. Ele olhou e viu que um vaso se quebrou na mão do oleiro, irmã Lúcia. O vaso se quebrou. Aí o que você imagina? O vaso quebrou, o que ele faz? Ele pega e joga o vaso no lixo, né? Correto? Mas, porém, quando o vaso se quebra, Jeremias olhando, digamos que daqui para lá, Jeremias olhando, o vaso quebrou, sabe o que o oleiro fez? Ele pegou o vaso, ele pegou aquele barro, ele amassou aquele barro e tornou a fazer outro vaso. Oh, aleluia! Aleluia! Está entendendo, meu irmão? Não importa quantas vezes você caia, não importa quantas vezes você tropece, não importa quantas vezes você se quebre nessa vida, Jesus ele vai te moldar novamente e te fazer uma nova pessoa. Eu, em nome de Jesus, profetizo nessa noite que se o diabo destruiu a tua história, pode ter certeza que Deus irá fazer coisa nova. Se fosse na mão do diabo, sério, sabe o que o diabo fazia? Quebrou, eu jogo no lixo. É assim que a sociedade atual faz. É assim que muitos, perdão, não se escandalize. É assim que até mesmo nas igrejas dos dias atuais acontece, pastor Jorge. O irmão cai, o que os irmãos, o restante dos irmãos fazem? Pega o irmão, amassa ele como uma bolinha de papel e joga ele dentro da lata de lixo. É assim que acontece nos dias atuais. Porém, eu tenho uma coisa para te dizer. Se ainda que alguém te jogou no lixo,
Isso ainda que alguém te amassou. Abriu a tampa da lata e te jogou lá dentro. O teu Deus é perito em reciclagem. É perito, irmão. Jesus é o maior reciclador que existe, pastor Jorge. Concorda? É o maior que existe. O maior tipo de reciclagem é o que acontece nas mãos deste oleiro que é Jesus. É bonito, né, irmão? Então, vemos também que Jesus, ele fez da seguinte maneira. Ele viu ali que estava acontecendo aquela situação, Jeremias, perdão, ele viu que estava acontecendo aquela situação e ele percebeu algo, que o oleiro, ele podia fazer vasos quadrados, podia fazer vasos retangulares, podia fazer vasos de qualquer forma que ele queria, redondos, de qualquer forma geométrica que ele quisesse. Então, a Bíblia fala, o oleiro fez o vaso conforme lhe pareceu bem aos seus olhos fazer. Conforme lhe pareceu bem fazer. Não era o vaso que determinava. Alguma vez na Bíblia, irmã Rafaela, está dizendo, e o vaso se levantou e disse, eu quero ficar redondo? Não disse. Alguma vez o vaso se levantou e disse, eu quero ficar quadrado, oleiro? O vaso disse. Eu quero que você faça mais rápido. O vaso disse. O vaso disse, irmão? Não. O vaso não disse. Então quem determina é o oleiro. É ele que determina. Então, conforme lhe pareceu bem fazer, ele fez. É como a história que a irmã Cecília contou esses dias dos abacaxis. Quem ouviu? Quem lembra? Que quando ele entregou, aquele médico entregou aquela colheita nas mãos de Deus, todo mundo parou de roubar os abacaxis, não foi? Pararam de roubar. A situação é o seguinte: quando você entrega na mão de Deus, as coisas mudam, as coisas fluem. Sabe qual é o segredo para aumentar a velocidade dessa roda, irmão? Sabe qual é o segredo? Quem sabe? O segredo para aumentar a velocidade dessa roda é que você fique quietinho. Não fale nada. Entregou na mão de Deus, não ponha mais a mão. Se você entregou na mão de Deus, não ponha mais a mão. É Ele quem vai fazer. Ele quem vai determinar. Ele que vai operar. Ele que vai te moldar. Conforme lhe parecer bem aos seus olhos fazer. Vemos então que Jesus ele quis dar um ensinamento para aquele povo. Jesus ele simplificou. Ele quis usar uma metáfora para fazer o povo entender que aquela era a real vontade de Deus. Ele queria fazer que o povo entendesse que aquela era a vontade de Deus. E como que ele fez isso? Obedecendo a Deus. E aonde nós queremos chegar? Com isso, nós vemos que Jeremias, quando ele viu aquele vaso sendo quebrado, sendo amassado, ele percebeu que nem tudo que está em ruínas, preste atenção, quem está prestando atenção? Nem tudo que está em ruínas está sentenciado a não mais existir. Nem tudo que está em ruínas está sentenciado a não mais existir. Porque o seu Deus é o Deus que ressuscita. É o Deus que faz tornar a existir. É o Deus que faz tornar algo que não é mais verdade se tornar verdade, algo que não é mais visto se tornar visível. Possa ser que nessa noite tenha alguém assim nessa noite aqui, que esteja nessa situação. Você olha para a sua vida, determinada área, irmã, você está vendo que isso está em ruínas. A esperança já se acabou. Alguém amassou esse barro e jogou no lixo.
Talvez você esteja dessa maneira. Não estou querendo fazer sensacionalismo, não estou querendo tocar sentimentos, apenas estou falando o que Deus está mandando, amém? E Deus está te dizendo, não importa a situação que você está, não importa. Depois daquela história que a irmã Cecília me contou, eu disse para Deus, Deus, eu vou colocar na tua mão, Senhor. Eu vou colocar na tua mão todos os meus problemas. E as coisas irão começar a fluir. Aleluia. E Deus está te dizendo, põe na mão dele. Aleluia. Essa situação que você está passando, para você é um problema imenso. Você não vê recursos, você não vê possibilidades para que isso possa se resolver. Está difícil, não está? É difícil. Jesus nunca disse que iria ser fácil. Nunca disse que iria ser fácil. Porém, Jesus hoje, nessa noite, Ele está te dizendo, se você colocar na mão do oleiro, irmão, vai acontecer tudo da maneira que o oleiro quer. Você já viu Deus fazer algo na vida de uma pessoa que não desse certo? Você já viu? Eu não me lembro, irmão. A vontade de Deus, a Bíblia fala, a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Tem gente que sonha em ter uma Ferrari, mas Deus já pensou, não, se ele tiver uma Ferrari, ele é louco, o que ele vai fazer? Ele vai sair voando pela Fernão Dias, aí vai atropelar um monte de carro, vai fazer besteira. Aí Deus não dá, o que ele fala? Ah, Deus não faz a vontade do nosso coração, não mesmo. Aí Deus tem que dar um Fusca para ele saquetar. É dessa maneira que funciona, irmão. Jesus, ele é dessa maneira. Ele não vai fazer nem sempre. Desculpe se isso vai te desagradar. Desculpe se isso vai te incomodar. Você vai te frustrar, mas é uma verdade. Jesus, ele faz a vontade dele. E nem sempre a vontade dele é a sua vontade. O coração do homem é enganoso. Você acha que você, tendo aquilo que você quer, você vai ser feliz. Porém, não é verdade. Então se conforma que algumas das nossas vontades não serão feitas. Não serão, irmão. Porque não é essa a vontade de Deus. Sabe o que você tem que querer? A vontade de Deus na sua vida. Porque lá na frente você vai perceber, olha, se eu tivesse aquilo que eu pedi, não teria dado certo. Agora que eu tenho o que Deus me deu, está tudo fluindo da maneira correta. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Está tudo fluindo da maneira que deveria ocorrer. E é assim que Deus quer nas nossas vidas. Que nós não contendamos com o oleiro. Olha para o irmão que está do seu lado e fala para ele, quem manda é o oleiro. Quem manda é ele. Então se o oleiro mandar descer, o que você tem que fazer? Qual foi a atitude de Jeremias? Desceu. O que Jeremias fez? Ele prestou atenção no que Deus estava lhe falando. Com aquela percepção, o que ele entendeu? Que vaso quebrado Deus não joga fora, Deus restaura. O que ele percebeu? Ele percebeu a vontade de Deus para com Israel. Moldar o caráter de Israel. Moldar uma rotina de vida. Moldar pessoas para que elas não fossem daquela maneira. Era isso que Deus queria. Queria moldar aquelas pessoas. E é isso que Deus quer fazer contigo nessa noite. Deixe Ele te moldar. Deixe Jesus te colocar na roda, irmão. Deixa Ele te colocar na roda. Não fica contendendo. Deixa Jesus te colocar na roda. Quando você entrar nas rodas do oleiro, as coisas vão começar a acontecer na sua vida. Da maneira que Ele quer. Amém? Amém. Quem ouviu e entendeu e glorifica a Deus por ter entendido, diga amém. Amém. Vamos
nos colocar de pé, em nome de Jesus. Encerro minha participação por aqui, porém antes eu quero fazer uma oração, amém? Quantos concordam? Amém. Desculpe, irmão, é que eu gosto, sabe? Eu tenho uma maneira um pouco diferente, eu gosto de ouvir a igreja participar, gosto de ouvir que está todo mundo prestando atenção, não é verdade? É bom assim, porque você sabe que Deus está falando com a pessoa. Que aí a pessoa fala amém, estou ouvindo, aleluia, glória a Deus, é verdade, Jesus. Fala mesmo, gente. Aí está filmado. A dormida está filmada, hein? Levante suas mãos para os céus, em nome de Jesus. Pegue na mão do seu irmão. Esse crente bonito, esse crente abençoado, esse crente cheiroso. Pegue na mão dele agora, e a Bíblia fala, e eu não discordo, e comprovo dentro da Bíblia que a unção de Deus, ela é transferível. Sabia, Sebastião? A unção de Deus ela é transferível. Se ela tem unção, a unção passa para você. É a influência que o Espírito Santo ocasiona. Sabia? Se você vai para uma balada com seus amigos, o que eles vão te influenciar? A usar droga, a beber, a se prostituir. É isso que vão te influenciar. Agora, se você está do lado de uma pessoa, Lúcia, que vem para a igreja, que ora, que jejua, que lê a Bíblia, o que vai acontecer? Isso vai te influenciar. Essa unção vai transferir para a sua vida. Então, em nome de Jesus, agarre bem forte na mão desse crente. Você